montes tremerem e fumaçarem, o Senhor, que é fogo consumidor, o mesmo Deus, agora nos fala por meio de sua palavra, e por isso precisamos ouvi-la com atenção, com santo temor e com santo tremor. Nós vamos para isto ao livro de Gênesis, no capítulo 6, nessa manhã, para nos concentrarmos na porção que se encontra do verso 11 ao verso 22. Gênesis capítulo 6, do verso 11 ao verso 22. Eis a porção da palavra do Senhor que temos a expectativa de que de fato falará aos nossos corações e nos alimentará nesta manhã, na medida em que nos revela, nos mostra a vontade do Senhor Deus para nós. Gênesis capítulo 6, verso 11, ou do verso 11 ao 22. Ouça com toda a atenção, com todo o interesse, afinal, essa é a palavra do nosso Rei, o único Deus vivo e verdadeiro. Diz assim o Senhor dos Senhores: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, quão distante estamos de sermos resolutos, pelo menos como deveríamos ser, de termos corações tão rápidos, dispostos a obedecer e a responder de maneira adequada àquilo que o Senhor nos ordena, as tuas santas, puras, absolutas e legítimas demandas sobre nós. Ó Senhor, como precisamos da tua boa mão, transformando o nosso coração, fazendo-nos então cada vez mais santos, cada vez mais cônscios, cada vez mais consistentes com a verdade que pela graça temos professado. Para isso, Senhor, confiamos em Ti. Continuamos firmes na convicção de que o Senhor não abandona o seu povo, e isso nos inclui todo aquele que nesta manhã se encontra de fato debaixo do Teu santo pacto da graça, confiando em Cristo como seu único mediador, não em suas próprias obras, mas nas obras daquele que perfeito foi à cruz do Calvário e satisfez absolutamente a Tua justiça. Ó Senhor, nessa manhã, para aqueles que estão debaixo deste pacto por pura graça que vem de Tuas mãos, anima-nos, Pai, instrua-nos e nos dá cada vez mais convicção daquilo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Mas se porventura, ó Senhor Deus, entre nós estiver alguém que ainda está debaixo do antigo pacto, confiando tolamente em suas próprias mãos, em seus próprios méritos, em suas próprias obras, ó Senhor, se assim for o Teu agrado, persuada corações e salve nesta manhã aqueles a quem o Senhor desejar. É a nossa súplica, Senhor Deus, confiando em Ti, única e somente em Ti. Por isso, diante do Senhor nos entregamos e nos rendemos. É no nome do Teu Santo Filho Jesus que nós oramos. Amém. Nós dizemos,
ou é peculiar cada geração afirmar a respeito de seu próprio momento histórico: os nossos dias são bem ruins, os nossos tempos são muito ruins. E nesse aspecto um certo saudosismo é trazido à tona, porque quando nós éramos menores ou em outras épocas, o mundo era melhor, havia menos violência, havia menos corrupção, havia mais integridade entre as pessoas, parecia existir mais concórdia entre os homens, mesmo entre homens que não professavam a mesma fé, o mundo parecia ser melhor. A sensação que ecoa sempre é que no tempo presente as coisas estão ruins e que em outros tempos as coisas eram melhores. A lógica parece ser a seguinte: na medida em que nós retroagimos na história, a conclusão é: cada vez mais para trás, melhor a época. Cada vez mais distante do tempo presente, melhor são os dias, ou melhores são os dias. Vejamos, meus irmãos, essa lógica, embora nos conceda alguns momentos de verdade, em que pela comparação legítima nós realmente encontremos fatos que nos mostram que os dias de outrora eram melhores em algum aspecto do que os de hoje, na verdade não passa de pura ilusão, de puro engano. Porque se a lógica permanece, retroajamos então até os tempos mais primeiros depois da queda. É exatamente o texto que nós temos aqui diante de nós. Nós temos algo bem próximo ao momento inicial da própria humanidade. Nós temos um tempo bem próximo depois do evento catastrófico da própria queda, quando o pecado entra no mundo. Ora, segundo a lógica, nos tempos de Noé, ou nesta época aqui, os dias eram, ou deveriam ser, quase que uma réplica do próprio Éden, guardadas as proporções da própria consequência do pecado entre os homens. Mas não é isso que o texto diz. Imagine um mundo onde a malignidade não era a exceção, mas sim parte substancial do próprio ar, da própria atmosfera que se respirava. Imagine a violência não sendo simplesmente presente em notas de jornais ou em matérias de televisão, mas sendo o modus operandi do próprio cotidiano. Não se fala, não se vive, não se contempla outra coisa que não a própria violência. Imagine não o Estado laico, mas a idolatria de fato, explicitamente, como sendo a religião oficial, não só de uma nação, mas praticada por toda a humanidade. Esses são os dias de Noé. Não são dias fáceis, são dias hostis. A terra, aqui, na época de Noé, tornou-se um deserto espiritual. E Noé era como que a única manifestação da própria graça do Senhor que continua, que permanece, que insiste em tremular em meio à mais espessa e ímpia escuridão dos pecados dos homens. Nessa manhã, meus irmãos, o que nós aprendemos por meio desse texto sagrado é que diante da corrupção da própria humanidade, Deus executa o seu juízo, sem dúvida alguma, mas provê pela aliança com Noé um meio de salvação soberano e gracioso. Percebam, meus irmãos, diante da corrupção de toda a humanidade, Deus executa o seu juízo, mas provê, por meio da aliança com Noé, um meio de salvação soberano e gracioso. Como essas verdades são mostradas, são evidenciadas para nós por meio desses versículos, meus irmãos, aqui considerados. Perceba que nos versos 11 e 12 o que nós temos é a corrupção total de toda a humanidade, o estado profundo e irreversível de calamidade experimentado pela raça humana nos dias de Noé. Depois do verso 13 ao verso 17, o que nós percebemos é o decreto de juízo, mas em meio à comunicação ou à revelação do instrumento da salvação da linhagem do povo de Deus. E por fim, do verso 18 ao verso 22, o que nós temos é a aliança que garante a preservação do povo do Senhor. Esse é o movimento, meus irmãos, por meio destes versos. A corrupção total da humanidade, o decreto de juízo e a própria revelação da parte de Deus, da salvação ou do instrumento da salvação de seu povo. E a aliança que garante a preservação do povo de Deus em meio à execução do juízo do santo e eterno Senhor. Deus, diante da corrupção da humanidade, executa o seu juízo, mas provê, por meio de sua aliança graciosa com Noé, um instrumento soberano e gracioso
de salvação. Vejam os versos 11 e 12. Afinal, Moisés descreve aqui um quadro profundamente lastimável. Ele fala sobre a corrupção total da raça humana. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Perceba que não se trata de algo isolado, tribal. Não se trata de uma cidade específica, de um povoado sequer, de um ajuntamento menor ou reduzido entre a humanidade, mas a própria terra. Há aqui uma descrição que aponta para a totalidade. Moisés faz questão de nos mostrar que há uma descrição abrangente de toda a raça humana. A terra, ou seja, não é algo confinado a uma pequena localidade. Por que isso nos importa? Porque é a proporção a partir desta realidade ou fato afirmado que nós veremos exatamente no alcance do próprio dilúvio. Contra alguns que entendem que o dilúvio foi um evento localizado no mundo conhecido da época. Ora, o que nós percebemos é que por meio do alcance ou da constatação da maldade em toda a raça humana, o juízo de Deus deveria ser proporcional e foi proporcional. Veja que Moisés utiliza aqui duas expressões, meus irmãos, para descrever o estado de malignidade ou de corrupção total da humanidade. Ele utiliza a expressão corrompida e violência. A ideia de corrompida aqui, meus irmãos, não é necessariamente algo que tem a ver com um tipo de degeneração natural, pura e simplesmente. Como se o homem fosse basicamente um produto do seu meio. O que nós temos aqui é a malignidade do coração do ser humano, depois da queda, tendo o freio que restringe o homem tirado pelo próprio Senhor. A ideia de corrupção aqui, meus irmãos, na verdade tem um sentido de a terra se corrompia, ou tornou-se arruinada, ou tornou-se degenerada. Aonde está a diferença, então? Vejam, irmãos, segundo a expressão no seu original, o que está sendo descrito aqui é um tipo de estado resultante do processo da ação humana. Ou seja, é o homem em sua maldade, imerso em sua própria malignidade, que se entrega às suas próprias paixões e então corrompe-se. É o estado do próprio pecado resultante da ação humana. Ele não é meramente um produto de seu meio, mas o homem entregue às suas próprias paixões, caminha para longe de Deus, caminha para a própria destruição. Ora, é o sentido parecido que aqui aplica-se à expressão violência. Veja, não se trata de qualquer situação, mas Moisés diz, ela está cheia de. A figura aqui aponta para algo que nos diz está completamente tomada. Não há espaço para outra coisa contrária. Ela está plena, completamente tomada. Agora veja, não só violência em seu sentido físico. A expressão aqui no seu original, meus irmãos, aponta para uma violência num aspecto mais amplo, um tipo de estado de coisas em que a malignidade, a maldade é sistemática. Esse é o ar que se respira. Isso é o que os homens são. Esse é o estado ou a condição. Ou seja, a humanidade está imersa, saturada, afundada em violência agressiva, em injustiça, em opressão, em uma maldade destrutiva. Portanto, esse é o cenário. O homem entrega as suas próprias paixões, ativamente destrói a si, caminhando cada vez mais para longe de Deus e se gloriando nisso. Qual é o resultado, então? Uma atmosfera carregada de violência em seu sentido amplo, não só atrocidades no seu aspecto físico, mas opressão, maldade, injustiça, um tipo de realidade maligna, destrutiva. Perceba que Moisés descreve isto como sendo uma espécie de relato a partir de uma atmosfera legal. Há um juiz aqui. A expressão "à vista de Deus" nos mostra isso. Literalmente, o ponto é:
diante da face do Senhor, diante do próprio Deus, essas coisas são contempladas. O ponto é, o próprio Deus perfeito, o próprio Senhor absoluto, o juiz soberano da aliança, é quem avalia, é quem prescruta, é quem examina moralmente. O mundo está debaixo do olhar atento do juiz perfeito e o mundo é reprovado por ele. Por isso o verso 12 repete a mesma ideia e nos mostra o porquê. O texto diz, viu Deus, a mesma ideia do mundo estar debaixo do olhar atento do próprio juiz, que a terra estava corrompida. E aqui há a explicação, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O verso 11 nos comunica o efeito externo da corrupção, violência e um povo profundamente ou desesperadamente corrupto. O verso 12 nos mostra a causa interna da corrupção externa. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Vejam, irmãos, a expressão é pesada, difícil, dura e deliberadamente abrangente. Todo ser vivente. Não é um eufemismo poético, é de fato, todo ser vivente. A ideia aqui é a humanidade. Cada indivíduo deliberadamente arruinou sua própria conduta diante de Deus. Se é verdade que quanto mais nós voltamos e retroagimos, os dias devem ser melhores, não é esse o caso aqui. Nós temos uma realidade em que no meio de toda a humanidade, apenas uma família foi encontrada ou agraciada pelo Senhor. Toda a humanidade, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Vejam, irmãos, a seriedade com a qual nós deveríamos contemplar essas palavras. O pecado nunca é neutro. Embora nós tolamente possamos achar que nós, em alguma medida, conseguimos administrar situações pecaminosas, o fato, meus irmãos, é que ele nos corrói profundamente por dentro. Veja, fora das portas, o mundo caído, o homem pecador, rebelde contra o Senhor, deseja atenuar e aplacar a própria consciência que os acusa ante ao padrão divino e perfeito. E uma das maneiras que eles fazem para produzir tais evasivas é classificar esse eco que perturba as suas próprias consciências como sendo apenas algo proveniente da fraqueza humana. Veja, é porque é assim que nós somos limitados, somos fracos. Isso é parte da própria fraqueza o homem. Fraqueza humana. Não, irmãos. De fato somos fracos. E sim, depois da queda, nós contamos com o pecado que arruína e mina as nossas forças. Mas o ponto é que o pecado não é só uma fraqueza humana. O pecado é autodestruição moral, proposital, deliberada por parte do pecador. A figura não é somos coitados afetados pela queda, regidos por uma força que não pode ser controlada por nós de modo perfeito. A ideia não é nós somos vítimas de uma condição que nos foi legada. A ideia é nós somos maus. Nós naturalmente autodestruímos aquilo que é imagem e semelhança de Deus em nós. Ora, se essa é a condição, meus irmãos, de onde vêm as consequências ou evidências da presença do pecado entre nós? O mundo está saturado de violência, não só nos dias de Noé, mas nos nossos dias também. Mas veja, violência familiar, agressividade verbal, ira pecaminosa, injustiça, dureza. Perceba, tudo começa no coração. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Uma outra forma
do homem pecador desejar aplacar a sua consciência que o acusa diante do padrão santo do Santo Deus, é enxergar as mazelas e, de certa forma, injustiças na sociedade como problemas sociais. Veja, corrupção, injustiça, opressão são problemas sociais. Não, irmãos, vejam só, tudo começa no coração. Não existe problema social que não seja primeiro um problema espiritual. O homem deseja reduzir o alcance e as implicações da verdade de Deus, negando-a, e deseja então tratar consequências de algo que vem do próprio coração na simples esfera social. Então, o que nós precisamos? De melhores programas políticos, precisamos de melhores políticas públicas, precisamos de mais educação, mais investimento. Veja, essas coisas têm o seu lugar, e no lugar adequado elas são bem-vindas, se procedem ou se são consistentes com os princípios gerais do Senhor Deus falando pela Escritura. Mas o ponto é, a política pública não pode salvar o homem. A educação não pode salvar o homem. Dar oportunidades, tentando equilibrar de uma maneira artificial aquilo que se entende por desigualdade, não salvará o homem. É apenas o Evangelho, o próprio poder de Deus, por meio de seu Filho, é que de fato reverte essa condição, onde a humanidade se encontra corrompida e cheia de violência. Mas atentem mais uma vez, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O pecado não é produto ou consequência de um cenário ou moldura fatalista em que nós somos vítimas de algum tipo de aleatoriedade. O pecado é escolha deliberada, não é inevitabilidade fatalista. Nós escolhemos transgredir. Vejam, meus irmãos, não há como culpar a sociedade, não há como culpar a educação, o ambiente ou qualquer outra coisa pelos traumas. Como se essas coisas devessem determinar as nossas ações diante do Senhor e de sua lei. Mas é assim que muitos caminham hoje. Eu sou dessa forma porque eu não tive um bom treinamento acadêmico. Ou a minha falha reside nisto porque eu não tive boas oportunidades. Ou eu não sou tão seguro ou bem colocado como gostaria porque me faltou algum tipo de situação específica que outros tiveram. Não, irmãos, nós não podemos culpar a conjuntura. De nada servirá essa evasiva diante do Senhor em seu tribunal. Mas talvez a gente não tenha conseguido captar ainda a calamidade que está sendo narrada aqui. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deixa eu me perguntar uma coisa. Você valoriza realmente a comunhão dos santos? Perguntarei de novo, ouça-me. Você de fato valoriza a comunhão com o povo de Deus? Imagine por um momento, por um instante, viver num mundo onde literalmente ninguém há que invoque o nome do Senhor. Imagine por um instante, viver num mundo onde, por mais que você procure, e avance em ruas, e avance em bairros, e avance em países, avance em nações, não há culto, não há igreja, não há uma única casa onde a palavra seja lida, não há nenhum irmão com quem você possa orar. Você realmente tem a dimensão bíblica do que é e das implicações da comunhão dos santos? Imagine caminhar por entre as ruas, por entre as avenidas,
ver dentro das casas, a partir das janelas, ouvir as conversas, ouvir as praças, ou o que é dito nas praças, e não encontrar ninguém, absolutamente ninguém. Contemplar apenas rebelião, orgulho, violência, idolatria. Ah, meus irmãos, nós realmente compreendemos e valorizamos a dádiva da comunhão do povo do Senhor a partir do próprio cabeça que é Deus? Imagine gritar, desesperado, no meio dessa procura: há alguém aí que tema de fato ao Senhor, que o invoque, e tudo que você se deparará será o silêncio. Já imaginou uma certa manhã você sair de sua casa buscando uma igreja e não achar, buscando um sermão e não encontrar, buscando sacramentos e não conseguir um lugar onde eles são de fato aplicados com um aspecto ou com um rigor bíblico? Imagine buscar doutrina e não achar, buscar ensino bíblico e não encontrar. Esses são os dias de Noé. Imagine no seio da sua casa, pais, mães, ensinando seus filhos na fé, passando ou treinando-os para passar o bastão, explicando a fé aos seus filhos e ouvir dos seus filhos: pai, mãe, onde estão os outros que servem a Deus como nós servimos? E vos responder: meu filho, não há outros, só há apenas nós. Você de fato valoriza a comunhão com o povo do Senhor? Você entende o privilégio que o Senhor Deus dá a você e a mim, a todos nós? Esse era o mundo de Noé, um deserto espiritual absoluto, devastação e miséria espiritual, sem comunhão, sem apoio, sem irmãos, para além de sua própria família. Ora, pela graça desse Deus, Noé permaneceu fiel sozinho. E se isso é verdade, quanto mais nós, que temos pela graça desse Senhor Deus privilégio e acesso a irmãos, à igreja, a pastores, à palavra, à doutrina, ao ensino, à comunhão dos santos. Isso deveria ser objeto da nossa maior gratidão, do mais profundo amor e apreço. Mas infelizmente ainda não é. Isso deveria nos conduzir a viver em profunda reverência, em profundo agradecimento ao Senhor Deus, que nos concedeu e que nos tem cercado de uma comunhão infinitamente maior do que a que Moisés pôde experimentar, ou melhor, que Noé pôde experimentar. Mas onde está o povo do Senhor? Onde estão os santos de Deus? Há vida entre nós, há desejo mútuo, valor e amor por aquilo que o Senhor Deus nos tem legado a partir da comunhão com o seu próprio corpo. Esse é o estado, meus irmãos, a corrupção total da humanidade. Veja que do verso 13 até o verso 17 que nós temos é o próprio decreto do juízo, e no esteio disso, a própria revelação da parte de Deus do instrumento de salvação. Esse é o cenário. Então, no verso 13, uma esperança que irrompe. Afinal, é dito: então, disse Deus a Noé. Vejam, irmãos, a situação era essa, caótica, cataclísmica, do ponto de vista social, moral, espiritual. Não havia nenhum tipo de evidência no cotidiano em si que pudesse provocar algum tipo de esperança em Noé de que aquele dia seria diferente. Mas no meio do caos da miséria, o Senhor Deus então dirige-se a Noé. Então disse Deus a Noé. Veja, quão assustador deve ter sido
o anúncio da ameaça de destruição. Mas quanto mais assustador deve ter sido para o homem natural e caído, embora conduzido e amparado pela graça de Deus, de ouvir o próprio Deus santo e perfeito. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. A expressão aqui não capta muito bem a força do texto original. Resolvi dar cabo de toda a carne. Veja, eu não disse que ela não é correta e nem que é necessariamente mal traduzida. Eu disse que há uma forma, respeitando o próprio texto, de perceber a força original da expressão, porque afinal é dito: o fim de toda a carne é chegado diante de minha face. Por que essa nuance importa, meus irmãos? Porque veja, o Senhor Deus não está meramente constatando a consequência que virá de suas mãos por meio da degradação moral do ser humano. Ele ativamente, como juiz, resolve o caso. A expressão aqui, diante de minha face, é exatamente a mesma carregada daquele aspecto legal. Veja, o caso chega ao tribunal divino, diante de minha face, e o juiz perfeito então julga, ele decreta a sentença. E qual é a sentença? Os farei perecer juntamente com a terra. Perceba, há um movimento ativo da parte do Senhor. Os farei perecer, eu os destruirei. Ativamente o Senhor Deus se põe como justo, perfeito e absoluto, santo juiz, determinando e executando o seu juízo. O juízo não é passivo, não é algo natural como consequência da corrupção humana. O juízo é pactualmente punitivo. Eu os destruirei. Portanto, não é só uma massa que depois da queda está caminhando para o precipício. E aí o Senhor Deus, com graça e misericórdia, escolhe alguns para que deem meia volta e sejam salvos. Enquanto os outros, eles simplesmente caminharão a sua rota natural. Eles estão, por sua própria vontade, caminhando para a beira do precipício e cairão lá. É mais do que isso. Eu os destruirei. Assim como o Senhor Deus ativamente estende sua graça salvadora e preservação a Noé e aos seus familiares, o Senhor Deus ativamente destrói aqueles a quem Ele não deseja salvar. Amei Jacó, porém odiei Esaú. Antes que os gêmeos tivessem nascido e fizessem qualquer outra coisa para, entre aspas, justificar a preferência ou a escolha do Senhor. Entender isso é fundamental para que a gente possa compreender a própria arca como sendo introduzida aqui, a partir da revelação de Deus, como instrumento de salvação de seu povo. Porque o Senhor Deus agora passa a instruir Noé, apontando para a única coisa que pode salvá-lo naquele contexto. Faz uma arca de tábuas, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será, 50 largura, altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre toda a terra. Nós facilmente podemos nos perder em nossa leitura se nós nos concentrarmos em tentar fazer qualquer ligação com a descrição da arca, os seus compartimentos e as suas medidas. O que são côvados? O que significam esses compartimentos? Veja, o ponto do texto não é esse. O ponto do texto é demonstrar que a arca não é um prêmio conquistado por Noé.
em virtude de seu bom comportamento. A graça é um instrumento da salvação graciosa do Senhor, que foi estendida será. Por isso que o próprio betume aqui não aponta para mera impermeabilização. Não é simplesmente uma técnica naval que está sendo introduzida por Noé aqui, ou por Deus a Noé. A ideia não é tornar o barco impermeável para que ele não afunde. Veja a beleza aqui. A ideia é mais do que técnica. Veja, no original a expressão aqui aponta para o mesmo tronco que o Senhor Deus utilizará em sua revelação especial para apontar para o ato de cobrir. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Veja, é a mesma palavra que vai nos ensinar, por exemplo, o conceito da expiação. O Senhor Deus cobrindo o seu povo e desviando a sua ira dele mesmo, aplicando a Cristo. Calafetarás a arca com betume. Você cobrirá a arca por dentro e por fora. E sem alegorias, a ideia não é que Deus estava dizendo que isso apontaria para... Não, a ideia é, o literal, Noé está seguindo a ordem de Deus, calafetando a arca, mas é mais do que impermeabilizar. A Escritura nos mostra que a não ser que seja pela obra dele, preservando e alcançando o pecador, não haveria salvação. A menos que Noé se colocasse debaixo da cobertura ordenada desse Senhor, provida por ele, não poderia haver salvação. Assim como só há salvação se o pecador se colocar debaixo da cobertura do mediador. Ele sim, dessa forma, expiará. Agora veja que interessante, irmãos, Deus provê os meios, mas nós nem sempre usamos os meios que Ele provê. Veja,
Ele provê seus meios de graça. Nós sabemos. A palavra, a oração, a pregação, a própria comunhão dos santos. Mas nós frequentemente desprezamos os meios providos e ordenados pelo próprio Deus. E onde estaria a ironia maior? É que nós desprezamos os meios ordenados por Deus e esperamos nos encontrar cobertos. Mesmo estando para além do refúgio ordenado pelo Senhor. Nós vivemos assim, ignorando os meios e presumindo que é possível, ao ignorarmos os meios, ainda assim estarmos em segurança, protegidos, mesmo que estando fora do refúgio que o Senhor Deus ordenou. Meus irmãos, desprezar o aviso de Deus, desprezar aquilo que o Senhor mesmo nos mostra, é correr voluntariamente para a destruição. Noé, como pregador da justiça, tem construído a arca e vivido e anunciado a própria verdade. Não temos uma arca diante de nós, mas quando eu e você desprezamos os sermões, desprezamos as advertências do Senhor por meio de sua palavra, desprezamos as próprias convocações de Deus, desprezamos a própria fé no sentido mais geral, desprezamos o arrependimento, nós estamos fazendo a semelhança do mundo dos dias de Noé, nós estamos caminhando deliberadamente para a nossa própria destruição e ruína. O que você tem feito com tudo que você tem ouvido? O que você tem feito com tudo aquilo que você tem aprendido? Não fazer nada é fazer alguma coisa. E esse movimento negativo é o que nos conduzirá à nossa própria ruína. Meus irmãos, veja, a arca nos aponta exatamente para o próprio Cristo. A arca era o único caminho. Estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Haverá um cataclisma global. A arca é a única esperança. Isso sou familiar para você. Veja, a arca, em seu aspecto preservador da linhagem do Senhor, do povo de Deus, aponta exatamente para Cristo. Deus, com a arca, preparou um único caminho para Noé. Ele não podia inventar outro meio. Ele não podia fazer adaptações na arca. Ele não podia deixar mais a cara dele, ou de acordo com a cultura dele, ou de acordo com a tradição dele. Não havia opções. Era a arca conforme a própria ordenação de Deus. Ou a morte, ou o Sami. Se você não está debaixo da mediação de Cristo Jesus, a mesma coisa está sobre você nesse momento. Cristo não é mais uma opção, nem mais um caminho. Ou Cristo, ou a morte. Cristo é o único caminho estabelecido por Deus. Ele não admite as nossas intervenções, as nossas sugestões, as nossas dicas ou apontamentos. Não há outro meio. Rejeitar a Cristo é o mesmo que rejeitar a arca e permanecer de fora dela enquanto as águas do dilúvio sobem. Tudo que há na terra perecerá. Mas por fim, do verso 18 a 22, o que nós temos é a aliança que garante a preservação do povo de Deus. Com mais uma boa e graciosa lufada de ar, contigo, porém.
Veja que não há qualquer tipo de espaço para a iniciativa ou cooperação humana. Deus está comunicando um fato, assim será, mas eu, partindo de mim mesmo, de meus critérios, preservarei você. Contigo, porém, aqui há um contraste forte, profundo, indicando então soberania absoluta do Senhor, mas também esperança. Tudo perecerá, mas contigo as coisas serão diferentes. Em que termos? Ora, Deus diz: estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Vejam, irmãos, ouçam, é fundamental compreender o que está acontecendo aqui. Deus diz: estabelecerei a minha aliança. Essa é a primeira vez que a expressão aliança, berit, aparece aqui no texto sagrado, na Bíblia. Mas isso não quer dizer que o conceito de aliança é introduzido aqui apenas. Quando nós voltamos ao original, nós percebemos aqui a ênfase do próprio Senhor ao estabelecer a aliança. Afinal, a ideia de estabelecer aqui é confirmar, ou renovar, ou colocar em vigor. Portanto, embora seja a primeira vez que a expressão específica aliança apareça aqui, o que nós temos é o Senhor Deus falando de um mesmo pacto, de uma mesma aliança, revelada a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está reafirmando o seu pacto da graça, não começando uma nova aliança. Deus está dando um desdobramento já existente em seu próprio decreto, prometida desde o proto-evangelho, lá em Gênesis 3, verso 15. Contigo, porém, a minha aliança continuará. Por isso diz o Senhor Deus, então, algo que aponta para o próprio aspecto corporativo da aliança. Veja, minha aliança entrarás na arca. Não percamos isso de vista, irmãos. Salvação está imersa em um contexto, em uma moldura eminentemente pactual. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não há ninguém que entrará na arca que não seja povo do Senhor. Entrará na arca tu e tua mulher, ou tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Ninguém fora da aliança entra na arca. Ninguém fora do próprio mediador, Cristo Jesus, entrará nos céus. Ninguém fora do pacto. Perceba o caráter representativo do pacto. Deus chama os cabeças de suas famílias e, por extensão, as famílias representadas por estes cabeças. Entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Representatividade pactual, irmãos. O homem ou cabeça representa pactualmente a sua família. Por isso, pais, peçamos graça ao Senhor. Há muito trabalho sobre os nossos ombros, porque nos compete a responsabilidade de, óbvio, pela graça de Deus, apontar nossos filhos e nossas esposas para dentro da arca e não para fora dela. Zelar para que eles sejam conduzidos segundo os passos da Escritura, para que, de acordo com a vontade do Senhor, se assim aprouver a eles possam então estar
próximos e sejam encontrados como aqueles que professam a fé verdadeira e carregam a fé genuína. O Senhor Deus chama e preserva uma família no meio de toda a humanidade. O Senhor Deus aponta para a provisão necessária de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca. Agora veja que interessante, não é Noé que se põe a um tipo de caça e põe armadilhas no meio de toda a terra para pegar os animais conforme o padrão ordenado por Deus. Deus soberanamente conduz os seus animais selecionados para que, obedecendo o seu decreto, possam encontrar Noé. 2 de cada espécie virão a ti para conservares com vida. Noé não sai nesse mundão afora com suas redes e laços. O Senhor Deus faz com que a sua criação responda ao seu desígnio. Eles virão a ti. Deus move a criação a obedecer o seu decreto. Por fim, Deus aponta para a garantia da provisão necessária durante os dias do dilúvio. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Ora, a aliança que garante a preservação do povo de Deus. É esse o tom que Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, deseja que os nossos olhos captem aqui. Até mesmo o movimento dos animais irracionais obedecerão o decreto soberano de Deus e se dirigirão a Moisés como quem se apresenta dizendo: aqui estamos. A manutenção do alimento é garantida pelo Senhor, tanto para os homens quanto para os animais. Por isso o texto termina com essa nota solene dizendo: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Afinal, diz o Senhor Deus, não é? Leva contigo de tudo o que se come. Embora isso seja no mesmo contexto do Senhor Deus conduzindo animais para a presença de Noé no tempo oportuno, o Senhor Deus mostra que ele não deve ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Ele nos mostra que a soberania dele não é contrária à responsabilidade humana. Ele diz, veja, leva contigo de tudo que se come. Isso será para mantimento. Ajunta-o com você. A responsabilidade, a trabalho aqui, há um dever de obedecer. É interessante que os animais são conduzidos pelo próprio Senhor à presença de Noé. Mas o sustento, embora garantido pela soberania de Deus, pressupõe para aqueles que têm condições de fazê-lo, trabalho por isso. Ajunta, recolhe, servirá de mantimento para tu ou para ti e para os animais. Qual é a resposta de Noé? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E você diz, maravilha, essa é a resposta esperada. Como não fazer consoante a tudo aquilo que é ordenado por Deus, quando o próprio Senhor Deus fala e se revela? Será que a sua afirmação resiste ao teste da lógica? Porque, embora não audivelmente, o Senhor Deus revela-se por meio de sua palavra e fala a mim e a você em relação ao que Ele nos ordena e requer de nós. Mas a nossa resposta tem sido, assim fizemos nós, consoante a tudo que o Senhor Deus nos tem ordenado. Essa tem sido a nossa resposta pronta, sem argumentos, sem senões, sem porquês, mas sim, de fato, pronta e deliberadamente, obedecendo ao Senhor. Se eu tivesse o que Noé teve, essa seria a minha resposta. Será que Israel teve por reiteradas vezes e essa não foi a resposta adequada? A geração que ouve isso
É uma geração que está atravessando o deserto do Sinai exatamente por conta de sua desobediência. A verdadeira fé, meus irmãos, se manifesta na obediência. Fez Noé consoante a tudo que Deus ordenara. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Por que chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? De quem são essas palavras? De algum reformador? De algum puritano? Do nosso rei. A fé verdadeira se manifestar. Eu não disse outra coisa, mas ela se mostra como verdadeira a partir da obediência. A obediência é o dado que aponta para uma realidade transformadora a partir do próprio coração. Portanto, Noé é apresentado não como um questionador, não como parcial, não como inovador, não como seletivo, mas como alguém que se põe a obedecer em sua totalidade. Assim fez Noé consoante a tudo o que o Senhor lhe ordenava. Ele fará a arca, eles estarão abrigados, mas não se engane, a segurança da família de Noé não estava na madeira da arca, não estava na calafetação por fora e por dentro, mas na fidelidade do próprio Senhor. O que isso deveria falar aos nossos corações, meus irmãos? Não coloquemos a nossa confiança em recursos, em métodos, em prestígios, em qualquer outra coisa que não seja de fato o mediador do pacto da graça. A nossa segurança, a segurança da nossa família, é a aliança com o Senhor Deus e não os nossos méritos ou as nossas conquistas. Assim fez Noé, que nos lembra da nossa miserabilidade e da necessidade que nós, todos nós, temos de pedir graça ao Senhor a fim de que nós possamos nos submeter à sua palavra na totalidade e não seletivamente. Vejam, crianças, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhes ordenara. Crianças, obediência pela metade não é obediência de fato. Escolher como você vai obedecer seu papai e sua mamãe não é obediência real. Escolher o momento em que isso vai acontecer, a partir da ordem ou do comando dado, não é obediência segundo as Escrituras. Isso não agrada ao teu Senhor. Adultos, o mesmo está sobre os nossos ombros e contra a nossa face. Obediência seletiva não é. Obediência que agrada ao Senhor não é verdadeira. Em quais áreas da nossa vida nós temos ajustado o que o Senhor Deus tem ordenado a nós? Em quais áreas, perdão, pureza, honestidade, integridade, culto, mordomia, cuidado necessário. Veja, Deus não dá margens para edições, para adendos, para sugestões nossas. Deus nos dá mandamentos. Faça-se, faça-se, faça-se. Mas seja feito por meio de minha graça, que basta a você. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de amadurecermos em nossa obediência, e ao invés de corações que questionam, que impõem condições, que desejam negociar com o Senhor e sua palavra, nós sejamos marcados cada vez mais por vivermos uma vida consoante àquela que o Senhor Deus requer e nos ordena. Imagine, irmãos, um mundo onde a maldade é o próprio ar que se respira. Embora haja reflexos no nosso mundo contemporâneo hoje, esse é só um ensaio de uma realidade infinitamente maior
e mais mortífera que se deparará com todo aquele que partir dessa vida sem Cristo. O que é o mundo de Noé, que foi objeto do juízo de Deus, do que o próprio inferno, objeto do juízo de Deus, agora sem arca, sem mediador, sem graça, sem misericórdia, sem haver quem livre você. Portanto, que o caminho seja temer e se devotar ao Senhor, não porque há medo intenso de se deparar com a realidade muito superior e pior do que a de Moisés e seus dias, o próprio inferno. Que o movimento seja assim fez, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, porque este é o movimento daqueles que têm tido nova vida e um novo coração e que agora podem responder amando o que não amavam antes, valorizando o que não valorizavam antes. Portanto, não por medo da punição em si, embora haja lugar adequado para isso, mas por amor ao Deus que, sem ser obrigado a preservar ninguém, ainda assim salva e preserva. Que nós olhemos para Cristo, meus irmãos. Afinal, diante da corrupção experimentada em nossa própria humanidade, em nosso próprio tempo presente, o Senhor Deus, sem dúvida alguma, executará o seu juízo, vindicará a sua ira, mas não sem trazer, como já trouxe por meio de sua aliança, graça e misericórdia salvadoras sobre nós, o seu povo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Deus da graça, Senhor dos senhores, te louvamos e bendizemos, porque não há sequer um dentre nós que merecesse ou que mereça o teu favor, mas por pura graça, misericórdia, segundo a tua própria soberania, assim aprouve a ti salvar um povo. Obrigado, Pai, por meio de Cristo nos fazer parte desse povo, nos dando o próprio Cristo como aquele que preserva e salva. Louvado seja o teu nome, porque sim, como é verdade que aqueles que adentraram na arca foram preservados das águas do dilúvio em seu juízo, todo aquele que se encontra em Cristo será preservado do teu próprio juízo e assim estará contigo por toda a eternidade. Por isso te louvamos e bendizemos, orando em nome santo de Jesus. Amém.